Sozinho? Vamos fechar os nossos olhos, silenciar o nosso coração. Vamos pedir a Deus, ao nosso Pai Celestial, que deixamos de lado nesse momento todas as preocupações. Se tivermos nesse dia momentos turbulentos, que eles fiquem para trás. Te entrego, Senhor, nesse momento, a minha vida, a vida dos meus familiares. Te entrego a minha, eu, Ivan, a Vanessa. Te entrego, Senhor, essa live, essa transmissão, que não haja nenhuma interrupção externa, que nos tire o foco da Tua Palavra nesse momento. Nos prepara, nos aduba como em terra fértil, para que possamos absorver dessa Tua Palavra e possamos crescer com ela, Pai. Possamos crescer, possamos ouvir. Então, potencializa todos os meus sentidos, Senhor, para que eu possa Te ouvir, que eu possa Te ver nas pequenas coisas, Te ver na palavra, que eu possa sentir o cheiro, que eu possa sentir o Seu tocar em mim, Pai. Venha acalmar o meu coração, sopra nos meus pulmões, envia Teu Espírito para que Ele venha soprar em mim. Respira fundo. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Essa é a paz do Senhor. Quando um exercício simples do apenas respirar, e sempre que respirarmos, soltarmos, você fala Jesus, ou você clama pelo Espírito Santo, Espírito Santo. Bem demorado, é um exercício que a gente tem que fazer. Se fazer 7 vezes, fica mais poderoso ainda. Amém. Então vamos lá. Amém. Então, para quem entrou agora, essa é a nossa campanha dos Salmos e hoje nós vamos orar o Salmo 29 em intenção de todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento da quarentena, pelos nossos irmãos que estão nos países mais afetados, pelos doentes, pelos profissionais de saúde e por todas as intenções que foram colocadas aí por cada um de vocês. O Fernando está pedindo somente através de Deus podemos ser mais preparados. Acho que ele tinha pedido alguma coisa aqui. Pelos homens santos, que Deus nos fortaleça a sermos cada dia mais de Deus. Agradeço pelas providências em minha vida, pelo Papa, sacerdotes, pelas intenções que cada um traz no seu coração. Então, pelas intenções de cada um de nós, né, que são muitas, com toda certeza. E conforme o Espírito Santo for falando no coração de cada um de vocês, vão colocando, vão partilhando, né? Essa interação é importante, sim. É importante porque a gente coloca, a gente agradece, ou a gente sente a necessidade também de pedir, né? E como você fala, né, sempre quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, Jesus está conosco nesse momento. Então, veja, essa live vai ser poderosa sim. Ela já está sendo poderosa porque Ele está aqui conosco. Amém? Vamos lá então. Então, vamos lá. Salmo 29, após um grande perigo.
Esse é um salmo que é um cântico de Davi, para a dedicação da casa de Deus. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse seguro de mim, jamais serei abalado, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. Ele fala muito, do Senhor do Senhor livrando ele de todo mal. Esse versículo 6, porque sua indignação dura apenas um momento, olha que forte, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Nós vamos vencer, em nome de Jesus, todas as batalhas. A vós, de volta lá no versículo 9. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos exultará de retornar minha vida, de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência, minhas vestes de luto, E me cingistes de alegria. Para quem já leu outras partes da palavra, aqui no Antigo Testamento, eles se vestiam de saco, quando estavam em perigo, ou eles se davam conta que tinham desagradado a Deus. Eles faziam penitência se vestindo de saco e fazendo jejum também. Por isso ele diz, Tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Quer dizer que Deus perdoou e passou a ira de Deus, Assim minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Que esse versículo fique gravado no nosso coração, que nós tomemos posse dele, porque o Senhor já está convertendo o nosso pranto em alegria, em prazer, em dança. Em outra Bíblia ele diz, vós transformastes a minha dor em dança, em outra tradução, não em outra Bíblia, a Bíblia é uma só, em outra tradução. Tirastes minha veste de penitência e me cingistes de alegria. E também, que eu acho bastante forte, o versículo 6, porque sua indignação dura apenas um momento. Igual pai e mãe, gente? Fica bravo um pouquinho com a criança, com o filho, e não dá meia hora, já tá amando do mesmo jeito. Na verdade, nunca deixou de amar, Mas já em pouco tempo passa toda aquela braveza da gente. Assim é Deus conosco também. E a sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem pranto, mas de manhã volta a alegria. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Mais um salmo poderoso, né? E já estamos no 29, né, da sequência de lives. Para quem está fazendo, eu não sei em qual vocês estão, né? Mas na live a gente está no 29, né? Nós temos postado nos nossos canais, aliás, a gente vai falar depois, né, para você se inscrever no canal, né? Mas para quem não está inscrito, a gente já tem divulgado até o Salmo 50, né? 52, né? 51. 51, né? Mas nós vamos estar com vocês até o Salmo 150 em nome de Jesus. Né? Firme e forte. Então o título, um resumo desse salmo, né? Após um grande perigo. Estamos vivendo, né, num grande perigo, né? Nesse momento. E o versículo 3, né? 2, 3, né? No 2 ele já fala: eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Depois, mais à frente: Senhor meu Deus, clamei a voz e fui curado. Clamei a voz e fui curado. Então, nós também vamos clamar, vamos exaltar ao Senhor. E fazendo um resumo deste salmo, nós nos propusemos a falar sobre tudo pode ser mudado pela força da oração. Porque nesse salmo ele prega isso. Nesse salmo, Davi ora com todas as palavras: eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. E aí ele vai falando, né? O Senhor, meu Deus, me clamei e fui curado. A sua indignação dura apenas por um momento. Ouvi-me, Senhor, tende piedade de mim. E lá no final: assim minha alma vos louvará sem calar jamais. Então, tudo pode ser mudado pela força da oração. E aí, o que significa o tudo, né? A palavra tudo não é alguma coisa pode ser mudado pela oração. Não é uma coisa nem outra. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Porque para Deus nada é impossível. Então essa frase, na primeira impressão, ou num primeiro momento, ela pode trazer o quê? Então não vou estar cheio de esperança, esperançoso, né? Exatamente. Porque tudo pode ser mudado. Eu como esposa posso ser mudado, a Vanessa como minha esposa pode mudar, a minha família pode mudar, sim, os problemas financeiros podem mudar, os conflitos entre família e sociedade no trabalho pode mudar, sim, pode mudar, a saúde pode mudar. Tudo pode mudar. Mas há momentos do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente vai seguindo e se defronta com tribulações, com conflitos. Nesses momentos, muitas vezes nos esquecemos de olhar para o Pai, ou não colocamos na disposição dele das suas vontades. E aí eu penso, falando por mim em alguns momentos, na minha vida nada funciona, não era assim que eu queria, já rezei, nada mudou, minha esposa não mudou, eu como marido não mudei, a minha família não muda, meu pai não muda, meus irmãos, meus filhos, e tudo mais não mudou. Mas aí, olhando mais profundamente, com as lentes de Deus, com os olhos dele, como ele enxergaria, aí eu enxergo a mudança, e podemos enxergar a mudança. Você pode enxergar a mudança. Pois quando aprendemos a rezar com o coração, lá no nosso íntimo, é o que começa a entender então que Deus é Deus.
e que Ele vê o que eu não vejo, que Ele age de formas que eu não entendo, e que Ele tem um tempo que não é o meu tempo, o tempo de Deus não necessariamente é o meu. Então a mudança acontece em mim, quando eu começo a perceber dessa forma, mudar a ótica, visualizar com os olhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a força da oração vem quando sabemos rezar verdadeiramente. Quando proclamo que tudo pode ser mudado pela força da oração. Repete aí, tudo pode ser mudado com a força da oração. Pode ser mudado com a força da oração. Preciso proclamar com quem sabe rezar. Jesus nos ensinou a rezar. Se não sabe, não tem o que rezar, Pai nosso que estás no céu, reza o terço, repete isso, tudo pode mudar com a força da oração. Rezar rendendo-se a Deus, que tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Rezar submetendo minha vontade à vontade dele. Senhor, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Falamos no salmo de ontem, né? Falava exatamente sobre, nós falamos sobre isso. Rezar submetendo a minha vontade à vontade dele. Rezar confiando que o caminho pode ser diferente daquele que eu pensei. Eu posso pedir para Deus, eu devo pedir. Mas, Senhor, se não for da tua vontade, ou se isso for me prejudicar, se eu não estiver no seu caminho, então muda. Muda para que seja feita a sua vontade e não a minha. Quando a nossa fé é forte, como as promessas que foram feitas no nosso batismo, talvez nós como bebês fomos batizados, alguns maiores, outros menores, não nos lembramos, mas lá foram feitas promessas muito fortes, que os nossos pais juraram, prometeram. Então, quando a nossa fé for forte, como essas promessas do batismo, não importa o que esteja acontecendo, estaremos em paz. E nesse momento que ainda de Páscoa que estamos vivendo, após a ressurreição, Jesus aparece para os apóstolos, seus discípulos, inúmeras vezes e fala: a paz esteja convosco. Então, quando a nossa fé for forte, estaremos em paz. Viveremos a paz e transmitiremos a paz também. Eu estava vendo uma pregação do padre Jonas Abib e ele falou que num livro que ele leu, uma certa mensagem dizia assim: Senhor, minha vida é para glorificar-te. Se para isso preciso de saúde, dai a mim. Agora, se tenho outros planos para mim, para minha santificação e dos outros, e queres usar da doença para isso, assim seja. Com saúde ou doença, quero glorificar-te. Olha que forte isso. Se minha vida é para glorificar-te, se preciso de saúde, dai a mim. Mas se tens outros planos para mim, para minha santificação e das outras pessoas, e queres usar da doença para isso, que assim seja. Entregar-se
a Deus, a gente pede por saúde, clama por saúde, mas se for para a santificação, para o bem dos outros, e Deus quer usar da doença, muitos santos fizeram isso, Padre Pio, entre muitos outros, oravam desta forma. Com saúde ou doença quero glorificar-te. Seja feita a tua vontade. Somente assim será feita a vossa vontade. Pode ser que não tenhamos alcançado essa fé ainda. Pode ser, Pai. Me perdoe se eu não cheguei. Não tenho alcançado essa fé, mas é essa fé que eu te peço, Senhor. Esse tipo de fé, esse tipo de oração que pode mudar tudo. Se não tenhamos alcançado essa fé, podemos começar hoje. Hoje nós temos que começar, não vamos deixar para amanhã. Para isso é preciso desejar. E desejo de verdade, ou desejo de verdade, Senhor. Chegar a essa oração que está em comunhão com a tua grandeza. E que pode mudar tudo. Porque mudou o meu jeito de enxergar tudo. E vai mudar ainda mais. Uma oração que confia em ti, sem vacilar. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, eu quero dizer, eu sou o primeiro que preciso mudar pela força da oração. Eu sou o primeiro que precisa mudar pela força da oração. Não tenho vergonha disso. Eu sou o primeiro que precisa mudar pela força da oração. E você? E você? Eu preciso mudar para que seja feita a vontade do Senhor, aquele que faz milagres, que transforma. O Senhor não muda, o Senhor transforma tudo, por onde Ele passa, onde Ele é chamado, onde Ele vem, onde Ele é aceito. Ele faz nova todas as coisas. Faz o quê? Nova todas as coisas. Padre Jonas Abib fala que nós temos que ser como advogados. Um advogado que quando ele está defendendo uma causa, ele usa o quê? Do seu conhecimento, obviamente, mas ele usa até o último recurso para defender o seu cliente, né? Que ele está prestando o seu serviço. Então, ele diz que nós temos que advogar a Deus. Nós temos que advogar a Deus até o último instante para que Ele faça os milagres. Nós temos que advogar a Deus, olha só. Que poderoso que é. O Senhor não cessa de orar por vós em suas orações. Ele não cessa de combater por vós em suas orações. Ele não cessa de orar por vós em suas orações. Não cessa de combater por vós. Por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu estou nas suas orações. O Senhor está em combate para mim. O Senhor está em combate pelo coronavírus, por todas aquelas pessoas que acreditam no milagre, na cura do câncer, da depressão, dos vícios, da bebida, do alcoolismo, da prostituição. Ele está orando por cada um desses que buscam essa salvação.
Por isso é necessário orar incessantemente, porque a oração faz o quê? Transforma todas as coisas. É simples. Então por que não vamos fazer isso? Orar sem cessar significa orar com persistência e constância. Na Bíblia fala muitas vezes que nós temos que orar sem cessar. Não significa que a gente tem que orar 24 horas por dia, então desde o momento que acorda. Não, ficar sussurrando orações repetidamente. Há quem precisa, há quem se dedica a esse tempo e temos que ser gratos a isso. Mas orar sem cessar, na verdade, significa que devemos manter a regularidade na nossa vida de oração. Criar um hábito de orar ao acordar, ao dormir, ao ingerir um alimento. Agradecer por esses pequenos milagres que acontecem a cada instante. Não devemos permitir que a nossa atitude e disposição para a oração sejam vacilantes. Não tem como. Se você vacilar, o inimigo está aqui do seu lado. E aí eu volto lá no começo daquilo que eu falei. Eu já rezei por isso, eu já orei, não mudou nada, não mudou a minha esposa, eu não mudei, meu filho não mudou, meu pai também não. Orar não serve para nada. E é isso que o inimigo quer que a gente fale, que a gente pense e que a gente haja dessa forma. Então não vamos deixar cair nessa tentação, mas vamos fazer o quê? Orar sem cessar, ter constância, se manter constante em oração. O apóstolo Paulo foi quem escreveu, muitas das suas passagens, aos que acreditavam, aos crentes de Tessalônica, por exemplo, a exortação orai sem cessar, está lá em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Ele fez isso na parte final lá da sua carta, onde ele falava da volta do Senhor, que Jesus vai voltar, da necessidade da vigilância, da sobriedade da vida congregacional, enfim, de todas as pessoas que creem. Está lá no capítulo 5. Então, por isso, lá ele escrevia: regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo. Tenho até aqui, a Vanessa também tem, porque foi um presente que eu dei para ela. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Palavra do Senhor, está lá. Regozijar-se sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. Por que orar sem cessar? Eu separei aqui, por exemplo, 5 passos do que nós vamos alcançar, do que eu consigo alcançar se eu orar sem cessar. Apenas 5 aqui separados, mas tem uma infinidade, né? Então, separei, vou até ler aqui. Orar sem cessar porque esta é uma ordem de Deus. Esta é o quê? Uma ordem de Deus, tá? Está aqui na palavra. Não sou eu que estou dizendo isso, ou querendo mudar o seu estilo de vida, ou ser radical ao ponto. Não. Mas Deus criou o mundo, criou todas as coisas, transforma todas as coisas, e Ele disse que devemos orar, é uma ordem dele. Então, em primeiro lugar, orar sem cessar, porque esta é uma exortação muito clara em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Pegue todos os capítulos lá, você vai encontrar lá que é a ordem. É a ordem de Deus. Em primeiro lugar, orar sem cessar porque é uma ordem. De quem? De Deus. Segundo, orar sem cessar é ter consciência
de nossa dependência em Deus. Em segundo lugar, devemos estar sempre orando sem cessar, porque é através da oração que falamos de Deus. É através da oração que eu converso com Ele, que eu me comunico e então tenho a plena consciência de que eu dependo, que nós dependemos de Deus. Em terceiro lugar, orar sem cessar é viver a plenitude do Espírito. Viver a plenitude do Espírito. Quando damos ouvido à exortação, orai sem cessar, vivemos com mais intensidade o controle do Espírito. Em quarto lugar, orar sem cessar é indispensável na realidade que vivemos. Já é difícil a gente em oração, imagine sem. É por isso que o mundo está do jeito que está. Então, em quarto lugar, devemos orar sem cessar, porque só assim podemos lutar a batalha que nos está proposta diariamente. Orar sem cessar é indispensável na realidade que vivemos. E sempre vai existir uma realidade, né? Sempre teremos batalhas, sempre teremos tribulações, muitas provações, e quando nos colocamos a caminho da verdade, no caminho, trilho de Deus, aí é que o inimigo nos testa e aparecem as coisas. Precisamos estar preparados. Como nos preparamos? Orar sem cessar. E por último, das 5 que eu separei aqui, orar sem cessar traz conforto. Eu me sinto confortável no momento em que eu oro sem cessar, traz conforto à pessoa que acredita. Então, recapitulando, 5 passos. Primeiro, orar sem cessar por quê? Porque é uma ordem de Deus. Segundo, para ter consciência do que dependemos de Deus. Terceiro, porque orando sem cessar, vivemos a plenitude do Espírito. Em quarto, porque é indispensável. E orar sem cessar porque nos traz conforto. Nos momentos de dor, de tribulação, de pandemia, de boleto que vão chegando, que tem conta para pagar, que, enfim, inúmeras outras preocupações, de ver o nosso próximo, as pessoas morrendo, sentindo fome, impedidos de sair, de frequentar os locais que gostaríamos, enfim, de uma eternidade de coisas, nos traz conforto. Então, vamos orar sem cessar, porque só assim estaremos em oração e tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém. Amém. Falei demais, então vamos deixar a Vanessa. Ai, amém. Então, gente, ainda sobre esse orar sem cessar, uma vez uma mulher chegou para Padre Pio e perguntou para ele como ele conseguia rezar a Ave Maria o dia inteiro, porque tudo que ele fazia rezando a Ave Maria. E ele perguntou para ela: e você, como que você consegue não rezar? Então, quando a gente cria essa intimidade com o Senhor e quando a gente aprende o valor e o gosto e o amor pela oração e o verdadeiro significado dela, orar sem cessar deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. Porque orar nada mais é do que a gente conversar com Deus.
é a gente estar na presença dele. E no início pode ser que a nossa oração se inicie com a gente nos aproximando de Deus, buscando pedir, né? Pedir e pedir e pedir. Mas a própria oração vai nos trazendo maturidade espiritual, se nós permitirmos, lógico, né? E se nós buscarmos. Então ela deixa de ser, muitas vezes a gente vai orar e não pede nada, porque o nosso coração já está transformado por essa presença perfeita de Deus e nos enamoramos dele, nos apaixonamos por ele, que nós não sentimos o desejo de pedir nada, a não ser de conversar com ele, de estar com ele. E nós precisamos buscar essa maturidade espiritual, esse prazer na oração, em compreender que estar diante do Senhor não é uma obrigação, né? Por mais que a palavra nos diga dessa forma que é uma obrigação, porque quando nós estamos em tempos de deserto, nós temos de persistir na oração mesmo que a gente não sinta vontade de estar lá. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Mas quando a gente está na graça, a oração não é nos momentos em que a gente não está vivendo o deserto, orar não é uma obrigação no nosso coração, né? Não é um desafio. Ela se torna um momento de graça, é um momento que a gente quer estar na presença dele, quer conversar com ele. E quando nós sentimos essa presença, quando nós estamos gratos na presença dele, nós nos sentimos abandonados nesse abraço, nos braços desse Pai, que é todo poderoso. Eu tenho um Pai que é o dono de tudo, que é o que pode fazer todas as coisas. Por que eu vou me preocupar? Ele sabe do que eu preciso. Isso não quer dizer que a gente não deva pedir, mas eu digo que porque muitas vezes a nossa oração passa a ser só uma repetição de pedidos e pedidos e pedidos, e nós esquecemos do verdadeiro motivo da oração, que é nos aproximarmos de Deus. Eu tenho certeza que muitos têm orado pedindo a Deus a transformação, a conversão de muitos amigos, de muitos familiares que estão nos vícios de drogas ou de bebida ou com dificuldades, até de dificuldade de convivência mesmo, né? Quantos de nós não convivemos com pessoas que são rudes, amargas, grosseiras, violentas, enfim. Então, muitos de nós intercedemos por essas pessoas pedindo para que Deus seja misericordioso, para que essas pessoas possam conhecê-lo, para que o Senhor se aproxime delas, né? O Senhor está perto delas, na verdade, elas que não se percebem perto de Deus. E Santa Mônica, ela rezou por Santo Agostinho para a conversão dele e do esposo dela por 33 anos. Pensa, 33 anos, né? Muito tempo a gente pode pensar. E só que ele se tornou um grande doutor da igreja. A oração dela foi muito frutificada, deu frutos de misericórdia, porque quantas pessoas depois e quantos de nós ainda colhemos os frutos da conversão de Santo Agostinho, quanto nós ainda aprendemos das coisas que ele nos deixou. Então, para nós entendermos que Deus tem os motivos da demora dele. O esposo dela era um homem violento, era um homem rude, um pagão. Quanto ela não sofreu com esse esposo, quanto ela não sofreu por Santo Agostinho. E tudo que eu posso ver assim é que nesse caminho, quem se converteu primeiro foi ela, através das orações dela. Porque estar na presença de Deus muda o nosso modo de ser. Muda o nosso modo de falar com as pessoas, o nosso modo de agir. Então, Santa Mônica foi, antes de tudo, exemplo do que é ser cristão, do que é ser amor, não só para o filho e para o esposo, quanto para aqueles que conviviam com ela.
Então, muito mais do que a conversão do filho, do esposo, por quem ela orou tanto tempo, com certeza ela foi um evangelho vivo para as pessoas que estavam ao redor dela e trouxe a conversão de tantas outras pessoas. Então, nós temos que entregar para Deus essas pessoas por quem nós oramos e pedir para Ele que nos transforme também, para nós sabermos conviver com elas, sermos mais resilientes, sabermos nos calar, saber a hora de falar e a hora de não dizer nada, e saber esperar, porque Deus tem o tempo dele, como o Ivan disse. E eu até escrevi aqui essa frase que é do próprio Santo Agostinho: não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior. Essa frase é do próprio Santo Agostinho, porque em Santa Mônica esperou tanto tempo a conversão e orou tão intensamente por ele. Então, quando a gente está realmente entregue nos braços do Senhor e nos permitimos ter essa oração profunda, todo o nosso ser é transformado, sem que a gente sequer peça para Ele, porque só de estar na presença dEle, de conviver com Ele, porque nós convivemos com Deus quando, de verdade na oração. Então nós somos modificados, nosso coração é transformado, as nossas dores são curadas. Nós deixamos de ser aquelas pessoas que atraem todo o mal, e passamos a ser evangelho para as pessoas. A nossa vida passa a ser evangelho para as pessoas, porque Deus te traz aquela paciência, aquela resiliência, aquele amor que quem convive com você precisa. Você passa a ser presença de Deus na sua casa e no seu trabalho, onde você vai. Então, só para finalizar aqui, que, gente, sobre oração tem tanta coisa para falar, Mas assim, mais que tudo é essa transformação que acontece no nosso coração. Eu e Ivan, hoje a gente estava vendo as notícias na internet ali e vimos que mais de 300%, Aquilo que eu falei, 343% aumentou o caso de violência, de brigas de casais. Mais de 300%. Quando é um tempo em que a gente devia estar mais unido para combatermos juntos e orarmos juntos, A oração, ela é um combate contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, contra os nossos maus hábitos, contra as nossas limitações e contra o inimigo. É o tempo dos casais combaterem juntos, é o tempo da família se unir em oração pelas outras famílias, pela família em si, pela nossa igreja. E agora, nesse tempo, pelo contrário, as brigas de casais, por estarem convivendo mais, aumentaram, e muito, Então, assim, é um tempo de reflexão e é tempo de nós, como cristãos, dobrarmos nossos joelhos e intercedermos vivamente e intensamente pelas famílias, porque os ânimos estão alterados, e pequenos acontecimentos já trazem à tona mágoas passadas, sentimentos passados, e o inimigo vem agir sobre as nossas emoções, O Padre Jonas, nessa pregação que a gente assistiu, ele fala que a nossa emoção é a louca da casa, que ela compra tudo, Que a nossa mente é a louca da casa, ela sai comprando tudo, porque as nossas emoções passam informações para a nossa mente, e a nossa mente já toma aquelas emoções como realidade, e coisas que não são reais acabam se tornando um motivo para que a gente sofra, e aquela bola de neve só vai aumentando. Então a mágoa que eu tinha lá atrás, que eu não perdoei dele, se ele me falar uma coisa, eu já me traz à tona todo o passado, se junta a essa pequena coisa, e assim vai, Então nós precisamos orar intensamente pelas nossas famílias.
e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ouvir. Como diz o salmista aqui no versículo 12: vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Quando Jonas foi levar a Nínive a notícia de que Deus destruiria a cidade em poucos dias, o que os ninivitas fizeram? Desde o rei até o mais pobre, até os animais que eles tinham, eles vestiram todos de saco. E eles se vestiram de saco, fizeram penitência e se uniram em oração. O que aconteceu? Deus não destruiu a cidade. E Jonas até ficou bravo com Deus, porque Deus fez ele ir até lá dar a notícia que não aconteceu. Mas não aconteceu porque eles se arrependeram, eles se colocaram em oração como comunidade, como povo, e obtiveram de Deus o perdão e obtiveram de Deus a misericórdia. E é isso que nós precisamos fazer agora, clamar a Deus pela misericórdia dele. Então fazemos penitência, fazemos jejum, fazemos oração, orarmos como família. Os cardeais da igreja têm nos chamado a fazer oração do terço diariamente em família. E é tempo disso, é tempo de nós nos unirmos em oração com as nossas famílias, com a nossa comunidade e clamarmos pelo povo dele, né? Clamarmos por todos. Amém? Vamos orar, né? Senão não vai dar tempo. A live já está estourando tempo. Vamos orar, né? Tem muito para orar com tudo isso hoje, né? Tem. Então, vamos fazer? Pode ser. Vou fazer uma oração mais curtinha, que hoje a gente falou demais, né? Senão vai cair o tempo. Gente, então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor que nos dê esse coração orante, que nos dê a graça de orarmos em família, de alcançarmos os nossos para que eles se unam em oração conosco. Senhor, então nós queremos te pedir, Pai Santíssimo, em nome do teu Filho Jesus, que nessa noite o Senhor venha nos dar a graça, Senhor, de alcançarmos a intimidade contigo, porque a oração, antes de tudo, Senhor, é um dom, é uma graça. E eu quero te pedir para mim, para os meus filhos, para toda a minha casa, para o meu esposo e para todos que participam dessa live, Pai. Eu quero te pedir a graça da oração profunda, Senhor, a graça da intimidade contigo, a graça do amor à oração, que nós possamos amar estar na tua presença, Senhor. Que o tempo passe e nós sequer nos demos conta de tão maravilhoso que vai ser para nós nos reunirmos em oração. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha em socorro de todos aqueles que nesse instante têm as mentes perturbadas, o coração aflito, os pensamentos acelerados, Senhor, que não conseguem parar para orar, para conversar com o Senhor. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha em socorro deles, que o Senhor acenda no coração de cada um deles a chama do amor ardente por ti. Acende no nosso coração essa chama, Espírito Santo. Que o nosso coração, como o coração da mãezinha, arda de amor. Que o nosso coração seja perseverante, dai-nos o dom, a graça da perseverança, a graça da disciplina, Senhor, de nos comprometermos com o Senhor em estar em oração em um certo horário e cumprirmos. Que nós sejamos constantes, que a nossa oração seja diária, que não nos falte nunca o desejo de estar na tua presença. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma. Que nas nossas orações, cada dia, nós sejamos transformados.
Que nessa campanha do Salmo, Senhor, cada um de nós seja transformado. Que quando essa campanha acabar, nós sejamos verdadeiramente novas criaturas. Que nós possamos ser como em Joel, transformados e feito em nós novas todas as coisas. Que tudo que era velho, Senhor, fique para trás. Que essa oração dos Salmos, que essa campanha que nós estamos fazendo juntos, nos dê a graça de sermos plenamente íntimos Teus e transformados em evangelhos vivos, Senhor. Que a nossa vida se transforme em um evangelho que todas as pessoas tenham o prazer de ler. Que todos quantos se aproximarem de nós sintam em nós, Senhor, a Tua presença ardente, o Teu amor, a Tua caridade, que as pessoas sintam em nós a Tua paz, Senhor, e tenham desejo de ouvir de nós a Tua palavra anunciada. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, que como os ninivitas, Senhor, que se arrependeram e que oraram como povo, que nós também possamos ser assim e conseguimos e obtermos do Teu coração perdão, Senhor, para o nosso povo, para o nosso país e para o mundo inteiro, mesmo sendo poucos e mesmo sendo tão pequenos, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Que sejamos nós os primeiros a sermos mudados, né? Vai cair. Assista novamente essa live, compartilhe, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Ivan e Vanessa. Vamos colocar essa live lá também, porque eu acho importante para futuramente outras pessoas também assistirem. E amanhã vem com a gente novamente aqui com o Salmo 30 e mais um tema que amanhã vai ser super especial, né? Sim, gente, que nós sejamos esses guerreiros de oração, como os ninivitas nós vamos obter, gente, o perdão para o pecado do nosso povo, né? E vamos sair vitoriosos, vocês vão ver, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre 5 linguagens do amor. É o tema especial de quarta-feira, né? Nas outras foi... Amanhã é terça, é na quarta. É depois de amanhã, depois gente. De amanhã? É, depois de amanhã. Tá, depois de amanhã, mas já vamos sabendo. Já vai cair a live, gente. Um beijo grande pra vocês. Amamos muito vocês que estão aqui com a gente todo dia em oração. Feira, assiste aí depois. Feira acabou de entrar. E vamos nos manter firmes, tá? Orando uns pelos outros e todos orando pela nossa igreja, pelo mundo. Beijão. Beijo grande, até amanhã.